Este é o seu programa Pare e Pense. 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 Pare Pare e Pare e pense. Pare e pense. Pare e pense. Está entrando no ar o programa Pare e Pense. 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 Pare e Abençoados, completos e perfeitos, está entrando no ar mais uma edição do nosso programa, o programa Pare e Pense. O programa Pare e Pense que está de volta em seu horário normal, a partir das 22 horas. Lembrando a vocês que estamos aqui na Rádio Bicuda FM 98.7, segundas, terças, quintas e sextas-feiras, a partir das 22 horas. Nas quartas-feiras, vamos ao ar após o futebol, por volta de 23 horas. Estamos aqui para comunicar novamente as riquezas insondáveis da glória de Deus. Riquezas estas que estão contidas nas 14 epístolas do apóstolo Paulo, que vai de Romanos a Hebreus. Evangelho esse que foi aclarado, que nos foi explicado pelo doutor José Luiz de Jesus Miranda, que leva o nome do instituto que patrocina esse programa. O programa Pare e Pense, ele é produzido, ele é idealizado pelo Instituto Educacional Doutor José Luiz de Jesus Miranda. Esse véu maravilhoso que esteve durante 40 anos, trazendo para nós a edificação da igreja, descodificando os mistérios que estavam ocultos nas 14 epístolas do apóstolo Paulo. E você é o nosso convidado para se inteirar deste conhecimento, para se inteirar desse poderoso evangelho. Estamos aqui hoje com um tema maravilhoso que se chama a carne e o espírito. Você sabia que você é uma dualidade? Não como dizem por aí que você é carne, alma e espírito. Não, não, não. Você é um espírito que está vestido de uma carne. E hoje nós temos um estudo aqui, a qual tem por propriedade dividir, explicar, esquadrinhar essa sabedoria e posicionar você para que você possa lidar com essas duas naturezas. Neste momento, eu te peço que você pegue aí um papel, pegue uma caneta, pegue uma Bíblia. É muito importante que você acompanhe os nossos estudos com uma Bíblia nas mãos, para que você possa conferir as evidências bíblicas que iremos trazer no decorrer desta programação. Nós vamos, neste momento, ouvir uma canção, enquanto você se prepara aí para ouvir o estudo desta noite. Fique ligadinho, não saia daí, porque já já voltamos com este tema maravilhoso, a carne e o espírito. Já já voltamos. Essa você vai cantar comigo, hein? Renove a tua mente. Essa eu sei que você sabe, então vamos cantar aí. Renove a tua mente. Você está vestido por um corpo que não habita bem nenhum, que tem desejos enganosos, que não sujeita a lei de Deus. Você é um espírito perfeito, santo, justo e completo, mas tem uma carne que nunca vai mudar, que está viciada e sempre o quê? Renove a tua mente. Com esse conhecimento, revista-se do novo homem. Renove a tua mente e não se engane mais. Você não é o que eu vejo, é a réplica de Deus. Pare de se esconder, carregando um jugo que nem é capaz de suportar, de mostrar o que você não é. Deus não quer o seu esforço e nada que venha pelo seu fazer. Ele tem o controle de tudo, é a vontade dele que vai sempre prevalecer. Com esse conhecimento, revista-se do novo homem. Renove a tua mente e não se engane mais. Você não é o que eu vejo,
Este é o Instituto Educacional Dr. José Luiz de Jesus Miranda e você está ouvindo o programa Pare e Pense. Reporte sua sintonia através do WhatsApp. Queremos ouvir a sua opinião ou seu recadinho. Ligue para 21 98843 2566. Anote o telefone. 21 98843 2566. Acesse nossas páginas na internet e conheça a ciência de Deus para tratar com o ser humano. Nosso endereço é www.institutoeducacionaljlm.com.br. Ali você encontrará estudos maravilhosos que, por certo, levará sua vida a outra etapa de glória. Vamos repetir o endereço? www.institutoeducacionaljlm.com.br. Você é um abençoado, com todas as bênçãos espirituais. Olá, abençoados! Conheça o nosso canal no YouTube, Instituto Educacional JLM. Você irá desfrutar de louvores, cápsulas de graça, clipes musicais e outras novidades feitas especialmente para você. Instituto Educacional JLM, o canal que divulga o verdadeiro Evangelho da Graça. Voltamos a apresentar o programa Pare e Pense. É isso aí, abençoados. Você está ligadinho aqui conosco na 98.7 Bicuda FM, que também pode ser acessada através da internet. Baixe o aplicativo exclusivo, entre lá no Play Store ou acesse através do site da Rádio Bicuda, www.bicuda.com, e você poderá ouvir nossa programação em qualquer lugar do planeta. Estamos aqui hoje com um tema maravilhoso que se chama A Carne e o Espírito. Vamos direto então a este precioso estudo. Você sabia que somos providos de duas naturezas, carne e espírito? E nesta etapa que vivemos dentro deste corpo carnal, ocorre uma luta permanente entre ambas. Ou seja, eventualmente a carne toma a dianteira. Contudo, é com a palavra da verdade que você alimenta o espírito para poder ganhar esta luta. O estudo a seguir tem por finalidade equipar tua mente com as armas necessárias para que você possa vencer esta guerra. É uma guerra diária, abençoado. Você luta diariamente, o teu espírito tende para as coisas boas, ou seja, tende para as coisas de Deus, porém a tua carne, ela veio com defeito. Adão, quando contamina esta matéria, ele contamina toda a humanidade. Embora o nosso espírito tenha sido justificado quando Cristo morre na cruz do Calvário, esta carne, ela continuou defeituosa, ela continuou com problemas. E é para isso que o Evangelho vem, para te consolar, para te orientar, para poder dar diretrizes, para que você possa saber dominar esta matéria. O fundamento bíblico declara que ambas se opõem, ou seja,
uma nunca poderá satisfazer o desejo da outra. A carne luta contra o espírito e o espírito luta contra a carne. São duas naturezas brigando, degladiando 24 horas. Vamos ver o que diz o fundamento? Gálatas capítulo 5, livro do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 5, verso 7. Eis aí a nossa primeira evidência desta noite. Diz assim: porque o desejo da carne é contra o espírito, e do espírito é contra a carne, e estes se opõem entre si para que não façais o que quereis. É o que estávamos falando na abertura desse estudo. Você tem uma matéria chamada carne, que ela pende para as coisas negativas o tempo todo. Ela pende para fazer o mal. Porém, o teu espírito, como ele é gênero Deus, ele tende a sempre querer as coisas do espírito. Ele sempre tende a querer fazer as coisas boas. Ele sempre tende a querer estar em harmonia com Deus. Mas tem um detalhe bem importante que diz aí no final do verso, que ambos se opõem entre si para que não façais o que quereis. É a luta diária que a gente tem com essa carne. Carne e espírito degladiando 24 horas sem parar. A vida do espírito se manifesta aonde há maturidade, aonde entra o conhecimento. O apóstolo Paulo nos fala em sua carta aos Efésios que nós somos expostos a uma palavra, e essa palavra se chama o Evangelho da Graça. Quando fomos expostos a esta palavra, nós fomos selados com um selo de propriedade, e ele tem por trazer uma maturidade espiritual, capacitando-nos e dando-nos o discernimento do bem e do mal. Vamos ver o que o apóstolo Paulo fala acerca disso? Vamos então à carta aos Efésios, vira algumas páginas aí, você está em Gálatas, carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Vamos ao capítulo 1. Efésios, capítulo 1, verso 13. Veja o que diz aí. Em quem também vós estáis, depois de ouvirdes a palavra da verdade e o evangelho da vossa salvação. Olha que tremendo. Essa palavra é uma palavra de verdade e ela tem o poder de trazer uma salvação para você. Não é salvação do teu espírito, abençoado, porque você foi escolhido desde antes da fundação do mundo. Quando Cristo vai na cruz do Calvário, ele justifica aquilo que Adão havia separado, ele reconcilia. O teu espírito já veio salvo, você é salvo desde antes da eternidade. Porém, este evangelho, como Paulo está declarando aqui em Efésios 1:3, ele é o evangelho da vossa salvação. E tendo também nele crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. E esse selo serve para quê? Para você falar em línguas? Para você pular? Para arrepiar os pelos? Para você ficar rodando? Não, não, não. Este é um selo de conhecimento que tem a propriedade de poder controlar essa matéria. É a guerra que estávamos falando no princípio do estudo. O evangelho de vossa salvação é para isso. O selo, o carimbo, a marca, a palavra da graça, ela vem com essa finalidade. Selar você, te preparar para que você possa vencer essa batalha diária. Por isso o apóstolo Paulo fala que é o evangelho da verdade, é um evangelho que te traz salvação. Em Hebreus o apóstolo compara esse conhecimento como um mantimento, como uma comida sólida. Comendo este evangelho, você está apto para entender e identificar as situações desta vida. Vamos a Hebreus, capítulo 5. Carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 5, o verso 14. Veja aí o que diz. Mas o alimento sólido, ou seja, o evangelho, é para os que alcançaram maturidade, os quais, em razão do costume, outras versões falam, em razão do uso, da utilização, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como também ao mal. Esta é uma das finalidades do evangelho em nossas vidas, abençoado. Trazer um conhecimento, te abalizar para que você possa saber definir, discernir tanto o bem quanto o mal. O evangelho, ele tem essa capacidade de poder separar o que é coisas do mal, o que é coisas do bem, o que é coisas do espírito, o que é coisas da carne.
somente comendo essa palavra de graça, por isso que Paulo fala que o alimento sólido é para os que alcançaram maturidade, ou seja, este conhecimento, porque, abençoado, vou te dar um exemplo aqui. Como que você alcança a maturidade através deste conhecimento? Vou te dar um exemplo bem simples. Quando alguma coisa acontece à sua volta, de repente, são situações que aos teus olhos carnais são mal, você já não mais transfere isso para o diabo. Por quê? Porque o Evangelho fala que o diabo já foi destruído. E mais à frente nesse estudo nós vamos mostrar que toda a tentação humana, ela vem através da tua carne. Não tem mais desculpa para dizer, o diabo me tentou. Não, não. A tua carne, ela é cheia de mazelas, ela é cheia de maldade e ela tem a capacidade de fazer coisas muito pior que se o diabo existisse, se ele estivesse sobre a face desta terra. Esta é a nossa carne. Por isso o alimento sólido, ele tem a capacidade de exercitar os teus sentidos para que você possa discernir o que é bem, o que é mal, o que é carne, o que é o espírito. Um detalhe bem importante que temos que aclarar para a nossa audiência é que a maturidade, ela não vem pelo ler. Porque você já leu a Bíblia tantos e tantos anos e nunca descobriu tantas coisas que estamos falando no decorrer aqui desta semana. É necessário, abençoado, que essa sabedoria ela possa ser falada para você. É assim que define o Evangelho. Essa sabedoria só se adquire ouvindo. É necessário que alguém te explique estas verdades. Porque eu, por exemplo, com 35 anos dentro do sistema religioso, li a Bíblia de cabo a rabo, mas não sabia disso. Não tinha esse entendimento que, por exemplo, eu tinha duas naturezas, uma natureza carnal, uma natureza espiritual. Foi necessário que um dia eu ouvisse esta verdade da boca do nosso apóstolo, o doutor José Luiz de Jesus Miranda, e ele me aclarou acerca disso. Paulo nos traz uma advertência em sua carta aos Romanos. Vamos a Romanos capítulo 10. Livro do apóstolo Paulo, ou carta do apóstolo Paulo, melhor dizendo, aos Romanos, capítulo 10, verso 17. Veja só o que ele diz aí. Assim que a fé vem pelo ouvir, outras versões falam, a fé é pelo ouvir, porém o ouvir é pela palavra de Deus. É necessário que alguém solicite a você, como estamos fazendo aqui no decorrer desta semana, abra aí a sua Bíblia, pegue um papel, pegue uma caneta, para que você possa ouvir. E a partir do momento que você ouve essa palavra, que você ouve este Evangelho, como acabamos de ler há pouco, você é selado com o Espírito Santo da promessa. Você é selado com o conhecimento da verdade. O Evangelho da salvação entra pelos teus ouvidos e você passa a viver uma vida plena, abundante, sabendo discernir aquilo que é bem, aquilo que é mal. Nós vamos nesse momento fazer um pequeno intervalo para a divulgação das nossas mídias sociais. Não saia daí, porque já já voltamos com esse estudo precioso, a carne e o espírito. Este é o Instituto Educacional Dr. José Luiz de Jesus Miranda e você está ouvindo o programa Pare e Pense. Reporte sua sintonia através do WhatsApp. Queremos ouvir a sua opinião ou o seu recadinho? Ligue para 21 98843 2566. Anote o telefone: 21 98843 2566. Acesse nossas páginas na internet e conheça a ciência de Deus para tratar com o ser humano. Nosso endereço é www.institutoeducacionaljlm.com.br. Ali você encontrará estudos maravilhosos que, por certo, levará sua vida a outra etapa de glória. Vamos repetir o endereço? www.institutoeducacionaljlm.com.br. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais.
Olá, abençoados! Conheça o nosso canal no YouTube, Instituto Educacional JLM. Você irá desfrutar de louvores, cápsulas de graça, clipes musicais e outras novidades feitas especialmente para você. Instituto Educacional JLM, o canal que divulga o verdadeiro Evangelho da Graça. Voltamos a apresentar o programa Pare e Pense. É isso aí, abençoado. Você está sintonizado aqui na Bicuda FM 98.7, ouvindo o programa Pare e Pense. Programa Pare e Pense que vai ao ar todas as segundas, terças, quintas e sextas-feiras, a partir das 22 horas. Na quarta-feira, é logo após o futebol, às 23 horas. Estamos aqui hoje com o tema A Carne e o Espírito. Em determinado momento, Paulo escrevendo à igreja de Coríntios, ele explica a esta igreja que era necessário eles serem maduros, pois eles já tinham sido expostos a este evangelho. Vamos ver o que Paulo escreve em sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, verso 6. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 2, verso 6. Diz assim: sem dúvida, falamos sabedoria entre os que alcançaram maturidade, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam. Paulo está falando do evangelho que ele trazia, que era o evangelho da graça. Ele falava que, sem dúvida alguma, ele falava sabedoria entre os que alcançaram maturidade. E isso é para você no dia de hoje, abençoado. É necessário você alcançar esta maturidade. Não é uma sabedoria do mundo, não é a sabedoria da lei de Moisés, porque a sabedoria da lei de Moisés apresenta você em pecado, apresenta um diabo vivo te tentando, apresenta você em imperfeição, quando tudo isso já foi aniquilado na cruz do Calvário. Quando na cruz do Calvário já houve uns benefícios tremendos para você. Por isso é que Paulo adverte a igreja de Coríntios. Sem dúvida falamos sabedoria entre os que alcançaram maturidade. Veja o verso 7 que ele diz: mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistérios, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. A pergunta é, o que vem a ser mistério? Mistério é aquilo que está oculto, é aquilo que ainda não está aclarado. E Paulo, naquela época, foi o escolhido para aclarar esses mistérios à igreja. Nos dias atuais, aquele que foi separado para aclarar esses mistérios foi o nosso apóstolo, o doutor José Luiz de Jesus Miranda. E hoje, abençoada, você pode reinar em vida por meio desta graça, por meio deste conhecimento. Essa sabedoria é falada em mistérios, e mistério, como falamos, é algo que ainda não foi aclarado. Por isso a necessidade de ter uma explicação límpida e clara, e é o que nós estamos fazendo aqui neste dia. A maturidade, ela não vem pelos sacrifícios. Um dos textos mais contundentes das cartas de Paulo, acerca de usos e costumes, algo muito comum dentro das igrejas, foi direcionado aos de Colossos, a igreja de Colossenses. Fica muito claro que regras, estatutos, ordenanças, as chamadas doutrinas, aí onde você frequenta tem o tal de culto de doutrina, isso não serve para nada, abençoado. E mais, Deus não leva em conta estes sacrifícios, porque é algo que foi estabelecido por um homem, chamado pastor, chamado apóstolo, missionário, ou sei lá o título que ele tem aí. Isso aí ele criou em sua mente carnal e estabelece para a igreja. E você, obedecendo isso, acha que está agradando a Deus. Mas vamos ver o que o Evangelho diz acerca disso? Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2. Vamos aí ao livro de Colossenses. Colossenses capítulo 2,
verso 20 ao verso 23. Veja o que está escrito, Colossenses 2, do verso 20 ao verso 23. Diz assim: se, pois, estáis mortos com Cristo, alô, você já está morto com Cristo, é o que está dizendo aqui o Evangelho. Se, pois, estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, quanto a essas doutrinas criadas por homens. Vamos ler o verso. Se, pois, estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carrega ainda de ordenanças, como se vivesse no mundo, tais como: não toques, não prove, não manuseis, não vai na praia, não toma cerveja, não vai no baile, não vai na festa, não vai no futebol, não vai no Maracanã, não vai no cinema, e não faz isso, e não usa calça comprida, e não usa batom, e não pinta a boca, as quais todas perecem pelo uso. É o que está escrito aí na tua Bíblia e na minha, abençoado. As quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens. Ou seja, isso foi criado por um homem. Deus não deu ordenança disso para ninguém. As quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria. Ou seja, não serve para nada. Só tem aparência de sabedoria. Em devoção voluntária. Você está lendo sua Bíblia aí, abençoado, junto comigo? Em devoção voluntária. Deus não pediu que você fizesse esse tipo de sacrifício. Deus não pediu que você fizesse esse tipo de abstinência. É uma devoção voluntária. Humildade em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. É por isso, abençoado, que muitas das vezes você vê o abençoado, que às vezes ele está andando meio desordenado, e aí ele vê que a vida dele está meia torta, está toda bagunçada. Eu vou para a igreja, eu vou para os caminhos do Senhor. E ele entra na igreja, e ele aceita Jesus, e ali coloca um paletó bonito nele, né? Bota uma roupa legal, e ele começa ali, fica ali, pá, 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano. Mas chega uma hora que esses usos e costumes, como acabamos de ler aqui, começam a se tornar enfadonhos na vida dele. E ele começa a ver, peraí, isso aqui não tem valor nenhum, porque eu continuo com desejo de fazer isso, com desejo de fazer aquilo, com desejo de fazer aquilo outro. E um belo dia ele não aguenta, ele joga a Bíblia pro alto, abençoado, e cai na farra e vai fazer tudo que ele tem que fazer. Sabe por quê? Porque isso é uma aparência de sabedoria. Não tem valor algum contra os apetites da carne. Ah, o irmão está desviado. Não, ele não está desviado, não. Ele voltou a atender a natureza carnal dele, a natureza humana dele. Se não há conhecimento, abençoado, se não há maturidade, como acabamos de ler, que Paulo fala acerca do alimento sólido, ele cai de boca e sai fazendo um monte de besteira novamente, porque ele não tem o conhecimento, porque ele não está abalizado com o evangelho da verdade, com o evangelho da salvação. Ele sai por aí tropeçando, caindo de boca e se dando mal nas situações da vida. Dirigindo-se mais uma vez à igreja dos Hebreus, Paulo desqualifica por completo a prática dos sacrifícios. O chamado de um cristão para os dias atuais é estar em repouso. Cristo já se sacrificou por nós. É o que está escrito da carta aos Hebreus, capítulo 4, verso 11. Vamos ver esta evidência? Hebreus, capítulo 4, verso 11. Diz aí: procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Paulo está falando aqui, abençoado, está trazendo uma comparação acerca do povo que andava lá no deserto, que o povo andava ralando, correndo para lá, correndo para cá, fazendo sacrifício, fazendo jejum, fazendo oração, fazendo corrente e tantas coisas. E sempre caía no mesmo exemplo de desobediência. Pedia perdão de pecado, no dia seguinte estava fazendo tudo as mesmas coisas. Fazia os sacrifícios, daí uma semana estava fazendo tudo de novo. Por isso Paulo cita aqui: procuremos, pois, entrar no repouso, porque Deus, ele entrou em seu repouso e descansou das suas obras. Nós também devemos fazer isso. Não é para você mais estar fazendo nenhum tipo de sacrifício, abençoado. Cristo já te justificou, Cristo já se sacrificou por você
para que você tenha uma vida plena e abundante. O Evangelho é uma palavra viva e eficaz. Este tem a propriedade de dividir, discernir e nos direcionar. É o que fala o verso a seguir em Hebreus 4:12. Veja aí, leia juntamente comigo. Porque a palavra de Deus, ela é o que, abençoado? Viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito. Olha a divisão aí, separa a carne do espírito, e das juntas e medulas, e ela está apta para quê? Para discernir os pensamentos e as intenções dos corações. É isso que o Evangelho faz. Ele expõe você a uma verdade nua e clara. Ele põe você diante do espelho para que você possa se conhecer e aprender a lidar com essa matéria chamada carne. Nós vamos a um intervalo para poder fazer as divulgações das nossas mídias sociais. Não saia daí, porque já já voltamos para dar continuidade neste estudo maravilhoso. Este é o Instituto Educacional Dr. José Luiz de Jesus Miranda e você está ouvindo o programa Pare e Pense. Reporte sua sintonia através do WhatsApp. Queremos ouvir a sua opinião ou o seu recadinho? Ligue para 21 98843 2566. Anote o telefone: 21 98843 2566. Acesse nossas páginas na internet e conheça a ciência de Deus para tratar com o ser humano. Nosso endereço é www.institutoeducacionaljlm.com.br. Ali você encontrará estudos maravilhosos que, por certo, levará sua vida a outra etapa de glória. Vamos repetir o endereço? www.institutoeducacionaljlm.com.br. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Olá, abençoados! Conheça o nosso canal no YouTube, Instituto Educacional JLM. Você irá desfrutar de louvores, cápsulas de graça, clipes musicais e outras novidades feitas especialmente para você. Instituto Educacional JLM, o canal que divulga o verdadeiro Evangelho da Graça. Voltamos a apresentar o programa Pare e Pense. E vamos entrar agora na finalização desse estudo precioso, a carne e o espírito, vendo como a palavra atua em nossas vidas, como nós podemos identificar o nosso principal inimigo.
já que o diabo deixou de ser, como Paulo escreve em sua carta aos Hebreus, capítulo 2, verso 14, o diabo já deixou de existir. Então não temos mais desculpas para as nossas falhas, para as nossas situações que passamos, né, através da nossa carne. Porque em primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, verso 13, eu gostaria que você buscasse aí, primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, verso 13, vamos ver aí algo precioso que Paulo fala a respeito da nossa carne, já que o diabo não está mais aí. Quem é que é o nosso inimigo nos dias atuais? Veja aí o que diz aí. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, verso 13, diz assim: não veio sobre vós tentação senão humana. Alô? É da parte da tua carne. O diabo não está mais te tentando. Aí está muito bem claro. Não veio sobre vós tentação senão humana. E fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis resistir. Antes, com a tentação, dará também o quê? O livramento, o escape, para que possais suportar. Então aí está identificado, abençoado. Hoje o teu principal inimigo é a tua carne. Como estamos aqui falando desde o princípio desse estudo, que a carne milita contra o espírito milita contra a carne. E ambas se opõem, para que ambas não possam fazer aquilo que quer. Hoje, o principal inimigo é a tua carne. Toda tentação humana, ela provém da carne. Não tem mais essa, que o diabo, que veio um espírito de lá e me tomou. Não. Isso aí está na tua matéria. Então, as atitudes que muitas das vezes te prejudicam, as atitudes que tomamos e que muitas vezes nos fazem sofrer, isso é proveniente da nossa carne. Confirmando aquilo que estamos falando, veja aí Efésios capítulo 4, verso 22. Efésios capítulo 4, verso 22. Veja o que diz aí. E quanto à passada maneira de viver, despojeis do quê? Do velho homem, que está viciado. Alô? A sua carne, a minha carne, a nossa carne, ela está viciada conforme aos desejos enganosos. Como citei aqui, você e eu temos na nossa carne os desejos enganosos que estão prontos aí a aprontar todos os dias alguma trampa para poder nos prejudicar, fazer-nos sofrer. Esta é a matéria que nós temos. Esse é o inimigo que está posto 24 horas para nos afrontar. Note que Paulo cita que este corpo ele está viciado. É o desígnio da carne. Ela sempre irá pender para o mal. Um detalhe muito importante, abençoados, é que não devemos tentar de forma alguma agradar a Deus em carne. Por quê? Porque esta carne, ela sempre estará oposta às coisas do Espírito. É o que descreve Paulo em Romanos, capítulo 8. Vamos a Romanos, capítulo 8, o verso 7. Veja aí o que diz. Porquanto os desígnios da carne são inimizades contra Deus, pois não se sujeitam à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Abençoado, jamais a tua carne vai querer fazer o bem. Jamais a tua carne ela pode agradar a Deus. Por isso, abençoado, é que o sacrifício, o jejum e tantas práticas aí que você vê o sistema religioso cobrando que as pessoas possam praticar, não dão jeito na vida de muita gente. Porque chega um momento que essas práticas carnais, ela se perde com o uso. Vamos então conhecer a nossa posição. Quando Cristo morre na cruz do Calvário, nós fomos crucificados juntamente com ele. É o que está descrito em Romanos capítulo 6, verso 6. Volte uma página aí que você identificará. Veja o que está escrito. Sabendo isso, que o nosso velho homem foi crucificado juntamente com ele. Esta é a tua posição nos dias atuais. A tua carne, ela foi crucificada juntamente com Cristo. E lá em Gálatas 5:24, Paulo vem e endossa a posição da igreja nos dias atuais. Veja o que diz Gálatas, capítulo 5, verso 24. Gálatas 5:24 diz assim: E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Então, abençoado, a tua carne, a minha carne, elas estão crucificadas com Cristo.
as nossas paixões, as nossas concupiscências, toda a maldade, ela foi levada na cruz do Calvário. Na carta aos Gálatas, Paulo descreve nossa posição. E após o sacrifício perfeito da cruz, ele declara explicitamente: não tente santificar essa carne, pois o nosso viver diário não depende mais dos sacrifícios da lei. Hoje, o nosso chamado é viver por fé. Aí mesmo em Gálatas, no capítulo 2, do verso 20 ao 21, ele deixa muito explícito esta posição. Veja aí o que diz. Gálatas 2, verso 20 ao verso 21. Já estou crucificado com Cristo, e não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Esta é uma frase, esse é um verso muito falado dentro do sistema religioso. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Mas tem que fazer o jejum, mas tem que pagar o preço, tem que fazer a campanha, tem que ir para a vigília. E tanto tem que fazer, e tem que fazer, e tem que fazer. Porém, o que Paulo diz aí? Embora nossa carne já esteja crucificada com Cristo, nós temos um viver diário dentro desse corpo carnal. Então, a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Olha o que ele diz: não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, ou seja, do meu sacrifício, de tudo aquilo que eu tenho que fazer, de tudo aquilo que eu tenho que pagar, de tudo aquilo que eu tenho que ralar, qual é a conclusão do verso? Segue-se que Cristo morreu em vão. Então, abençoado, nós não podemos anular esse sacrifício de forma alguma, porque toda vez que você vai para o sacrifício, para o jejum, para a campanha, para a consagração e para tantas práticas que o sistema religioso impõe para que você faça, estamos anulando o sacrifício perfeito da cruz. Estamos jogando no lixo tudo aquilo que ele fez. Aquele sangue derramado não valeu de nada, porque você está tendo que pagar um preço por isso. Então, do que valeu aquele sacrifício? De nada. É o que Paulo está dizendo aqui, em Gálatas 2, do verso 20 ao verso 21. O que interessa, abençoados, é que hoje nós já estamos perfeitos, ou seja, a perfeição de Deus, ela já está em nosso espírito. Assim como nossa carne está completa com os nossos desejos enganosos, da mesma forma, o nosso espírito também está completo, está perfeito, está abençoado. Não precisamos fazer mais nada, porque é assim que está o meu espírito, o teu espírito. Veja o que Paulo relata na carta aos Hebreus, capítulo 10, o verso 14. Hebreus, capítulo 10, verso 14, diz assim: porque com uma só oferta, ou seja, o sacrifício perfeito da cruz do Calvário, ele nos aperfeiçoou para sempre. É o que está escrito em Hebreus 10, 14. Vamos ler o verso. Porque com uma só oferta, aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Alô? Então diga comigo: eu estou perfeito, eu estou completo, eu estou santo, eu estou purificado para sempre. O teu espírito abençoado jamais de forma alguma poderá ser contaminado com suas atitudes carnais. Um maduro entende que após a morte de Jesus de Nazaré, estabeleceu-se um novo pacto, aonde Deus nos vê sem pecados. É o que descreve aí no verso seguinte. Você está lendo comigo, Hebreus 10, você leu o verso 14, leia agora do verso 15 em diante. Veja o que diz: e também o Espírito Santo nos testifica, porque depois de haver dito: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em seus entendimentos. E acrescenta: e jamais me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades. Papai Deus sempre te vê em perfeição. O pastor, o apóstolo, o missionário, a irmã do coque, o vaso poderoso aí, pode de vez em quando aí querer pôr o dedo na tua cara, te apontar, porque eu vi você fazendo isso, eu vi fazendo aquilo. Era eu mesmo. Só que isso era a minha carne. E essa carne, ela já está crucificada com Cristo. Ela não tem poder de afetar a obra perfeita que foi feita lá na cruz do Calvário. Embora estejamos neste vaso carnal, ele não nos pertence. Esse corpo jamais poderá manchar o nosso espírito. Isso é apenas um veículo que foi posto para poder
carregar o nosso espírito por um período aqui sobre essa terra. Vamos conferir Colossenses capítulo 2, verso 11. Colossenses capítulo 2, verso 11. Veja o que diz aí. E nele também fostes circuncidados com circuncisão não feita por mão, ou seja, não feita por sacrifícios, ao lançar de vós o corpo pecaminoso carnal na circuncisão de Cristo. O que isso quer dizer? Que quando Cristo morre naquela cruz do Calvário, ele pega esse corpo de debilidade, ele pega todo esse corpo pecaminoso e lança fora. Ele não imputa mais nenhum pecado, nenhuma maldade sobre nós. Foi o que você leu há pouco aqui em Hebreus 10, verso 15, que ele jamais se lembraria dos seus pecados, das suas iniquidades. O nosso salvo-conduto é Cristo e este ressuscitado. Se o corpo pecaminoso está morto, não se pode lançar culpa sobre nós. O sacrifício da cruz nos absolveu de qualquer condenação. Vire uma página, vá a Colossenses 3, verso 3. Veja o que diz aí. Porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo. Abençoado, vamos raciocinar. Você pode cobrar uma dívida de um morto? Não, abençoado, porque está morto. Quando o indivíduo morre, consequentemente, as dívidas que ele tinha desaparecem. Não dá para se cobrar um defunto, não dá para ir lá no cemitério e levar a conta do SPC para ele ou do Serasa. Ó, teu nome está sujo, mas eu não tenho mais existência. Assim estamos nós, abençoados. Veja aí, vamos ler o verso novamente, Colossenses 3:3. Porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo. Estamos mortos ao pecado. Não há como mais se achar culpa em nós. Não há mais como se achar condenação em nossas vidas. Qual a conclusão que chegamos então? Chegamos à conclusão que somente através deste evangelho nós conseguimos amadurecimento para viver a vida do Espírito. Faça então morrer o terrenal, comendo essa palavra de graça, se alimentando com esse evangelho, se alimentando com essa palavra. Estamos aqui todas as segundas, terças, quintas e sextas, a partir das 22 horas, para te comunicar esse evangelho, para comunicar essa ciência maravilhosa que tem a propriedade de fazer você crescer, que tem a propriedade de aclarar o entendimento para que você possa viver uma vida sem culpa, uma vida de tranquilidade, em repouso, como Paulo declara em Romanos 5,17, que você possa reinar em vida. É assim que diz o Evangelho. Aqueles que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida. E esse é o teu chamado, abençoado, que você possa desfrutar então dos melhores dias sobre essa terra. Estamos aqui encerrando a programação desta noite e te convido para que amanhã possa estar novamente a partir das 22 horas. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Um forte abraço. Oye, ¿usted qué dijo? Ya se terminó. Es que ahora es que vamos a empezar. Yo te invito a que te pongas en pie. Oye, y declara conmigo que todo está bien en tu vida. Oye, hay una sola razón por la cual nuestra forma de vivir es una forma diferente al mundo secular. Y es por razón de que a ti y a mí se nos ha instruido a que hemos activado la mente de Cristo en nosotros. Nosotros confesamos la palabra de justicia, la palabra que es poder de Dios. ¿Cierto? Pues aquí el que más habla vive mejor, pero cuando habla correctamente. Diga, yo hablo correctamente. Oye, no se puede hablar cualquier cosa. Cada vez que usted abre la boca, debe pasarlo primero por el cerebro. ¿Por qué razón? Por la mente de Cristo. Para que entonces esas palabras sean palabras de sabiduría, de poder. Confesamos esa palabra de poder en nuestras vidas. Padre. Oye, qué manera más bonita de vivir en esta tierra con este conocimiento de Dios. Confieso la palabra de justicia, pero palabra que es poder de Dios, activando la mente de Cristo, su poder se perfeccionó.
gratos por sua audiência. Declaramos que os olhos do teu entendimento foram iluminados pela verdade do Evangelho da Incircuncisão. Acesse nossas páginas na internet e conheça essa ciência. www.institutoeducacionaljlm.com.br. Desfrute também de nosso canal no YouTube, Instituto JLM. Ali você encontrará estudos, clipes musicais, louvores, mensagens, cápsulas de graça, um lindo acervo ao seu dispor que irá educar a teu homem interior. Instituto JLM, a ciência de Deus para tratar com o ser humano.